Genuíno, sobre isso que aconteceu e está vindo a público agora, a questão da tentativa de golpe, né? A princípio tinha-se a fala que era um fato isolado ali de manifestantes, e agora nós temos o depoimento, né? Caiu o sigilo de dois oficiais da cúpula do Exército da Aeronáutica atestando essa vontade do ex-presidente, né? Inclusive com o aceno ali do comandante da Marinha favorável. Você falou muito do 142. A democracia venceu, né? Passamos por um momento difícil aí. Mas ela não está inabalável. Não está inabalável. É preciso blindar ainda, é necessário. É preciso fazer reformas. Porque esse processo, Marcelo, ele começou quando? Quando se deu o golpe de 2016. A partir do golpe de 2016, o inelegível Bolsonaro foi apoiado pela cúpula das Forças Armadas a ser candidato contra a esquerda. Vamos deixar isso claro. Os Twitter do Vilas Boas, o alto comando do Exército, os dois generais de 4 estrelas assessorando o presidente do Supremo, e a maneira como as Forças Armadas entrou na campanha de 2018. A própria criminalização do PT pela Lava Jato facilitou esse caminho. Eles avançaram o sinal com a eleição do inelegível em 2018, porque ficou claro, principalmente com a crise da pandemia, que a situação era precária para a reeleição dele. E mesmo com tudo que fizeram contra o Lula, e o acaso ajuda na história, você sabe que o acaso ajuda na história, né? O hacker tirou a roupa da Lava Jato e apareceu a Lava Jato despida. Um rapaz qualquer derrubou todo... Exatamente. E aí o Lula ganhou a inocência e os direitos políticos. E aí o Lula se viabilizou. Aí eles fizeram uma articulação política. Essa articulação política começou em 2021, no 7 de setembro, quando eles, inclusive, ameaçaram com marcha de caminhões, inclusive iam ocupar o Supremo Tribunal Federal. Teve até a história de colocar franco atirador no Supremo. Depois eles começaram a questionar as urnas eletrônicas. Vieram com aquela reunião dos embaixadores para ver se envolvia a opinião pública mundial. Depois veio 27 de setembro de 2022, que era o Sesc Centenário. Porque era a preparação do golpe. No meu modo de entender, o golpe, por um triz não teve um golpe, na minha avaliação. Por que não teve o golpe? Primeiro porque a classe dominante estava dividida. Uma parte dela, inclusive, apoiou o Lula. Vamos deixar isso claro. Segundo, o imperialismo americano não queria correr o risco de ter um golpe aqui e acontecer aquilo que aconteceu na Bolívia e na Venezuela. Terceiro, o povo tinha votado no Lula e o próprio general lá, aquele general que era do Gabinete de Segurança Institucional, falou que para dar golpe tem que ser antes da eleição e não depois, quando eles começaram a tramar. E havia um temor de que o golpe não desse certo. Então, eles incentivaram o golpe e começaram a tramar. Mas aí faltou, no meu modo de entender, nas Forças Armadas tinha 3 posições. Tinha os golpistas, tinha os que pagaram para ver se dava ou não mudar de lado, e tinha os que não queriam o golpe, porque era arriscado. Não é que as Forças Armadas fossem democráticas. Eu discordo dessa ideia de que são os legalistas democráticos. Foi uma questão de escolha, de medo, de temor. Porque tudo que veio à tona, aí tem algumas coisas que não está clara, viu? Apesar da mídia fazer uma campanha muito grande para eleger heróis. Se há heróis é o povo, que votou no Lula e se manifestou na posse dele no dia 1º, sem anistia. Isso aí é o herói. Porque essa ideia de que tem um herói legalista, isso aí é uma visão, no meu modo de entender, messiânica, equivocada para salvar a instituição. Olha bem, por que esses generais que se receberam essas informações não fizeram o que aquele chefe de Estado-Maior do Exército americano fez com o Trump quando ele queria botar as Forças Armadas para enfrentar as manifestações dos episódios do rapaz lá. Rapaz que foi morto. Que foi morto, foi assassinado. E ele disse, não, um as Forças Armadas não é para isso. John Floyd. Isso, esqueci. E as Forças Armadas não é para isso. Ele denunciou. Opa, por que eles não denunciaram? Segundo, por que eles assinaram aquela nota no dia 11 de dezembro, na véspera da diplomação do Lula, quando teve aquele vandalismo? Por que teve os acampamentos dos quartéis do Exército? A gente sabe que não é acampamento de quartel do Exército qualquer um que faz, né? Isso tinha ordem.
E olha bem, e os acampamentos ficaram do dia 1º de janeiro até o dia 8. Nesta uma semana, por que eles não foram desativados? Porque havia indício de que ali era uma articulação política. E, além do mais, eu acho que esse problema todo envolve uma outra questão. As Forças Armadas, rapaz, praticaram uma lambança. Uma lambança enorme. Se locupletaram com esse governo, deram aval para esse governo, aos pazuellos da vida, Covid, tudo. E aí eles querem salvar a instituição. Eles entregam alguns, que foram longe demais, para salvar a instituição. Qual é o problema? Eu acho que, primeiro, eu considero que é um avanço ter general e o inelegível sendo investigado e condenado, e principalmente sem anistia. Isso é um avanço grande. Agora, as instituições precisam passar por reforma, senão volta de novo. Imaginar que depois de ditadura, constituinte, nova república, governo Lula e Dilma, as Forças Armadas foram fazer isso. Não é brincadeira o que eles fizeram. Joias, né? Cartão de vacina, joia, minuta de golpe, tudo isso acontecer. E aí isso vira normal. Se a gente normaliza isso, achando que foram alguns heróis que resolveram, eu acho que os depoimentos são importantes, mas nem tanto. Nós temos que ter uma visão mais pé no chão em relação a isso. Eu acho, por exemplo, que o governo está vacilando na maneira de enfrentar a tutela militar. Eu discordo do ministro Zé Múcio, eu acho que tinha que ter uma mudança mais profunda nas Forças Armadas.